Em sessão tumultuada, a Câmara dos Deputados cassou hoje o mandato do deputado federal André Vargas, suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. André Vargas tentou adiar mais uma vez a votação, enviando ao Congresso um atestado referente a uma cirurgia odontológica. Estaria impedido de falar e de se defender em plenário. Ele também entrou com um pedido de adiamento da sessão para a semana que vem e teve um recurso negado no Supremo Tribunal Federal para anular o relatório do Conselho de Ética, que recomendou a perda de mandato. Presidida por José Mentor, do PT, a sessão foi encerrada enquanto deputados ainda registravam presença. Mas, em seguida, foi reaberta, diante o protesto do relator da ação, o deputado Júlio Delgado, do PSB. A cassação foi decidida por 359 votos a favor, 1 contra e 6 abstenções. Resolução número 59 de 2014 declara a perda de mandato do deputado André Vargas por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Figura controversa, André Vargas causou polêmica na abertura do ano legislativo, quando na frente do então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, ergueu o punho cerrado, gesto que virou símbolo dos mensaleiros presos. Vargas era afiliado ao PT do Paraná. Sob pressão, deixou o partido após as denúncias de troca de favores com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato. Com a cassação de hoje, Vargas fica inelegível por 8 anos. Moisés, eu confesso que eu achei que o Vargas fosse conseguir levar esse processo até o ano que vem. Por que isso aconteceu agora? É para provar que há moralidade lá dentro da Câmara, é isso? Então, William, a minha impressão é que algumas áreas, algumas instituições, de alguma maneira, estão recebendo o sinal de tudo que está ocorrendo no país. Né? Na verdade, as denúncias, o escândalo da Petrobras é uma coisa avassaladora, assustadora pelo volume, pela dimensão, pelo envolvimento, né? E eu acho que nesse caso o ex-deputado André Vargas, ele fez todo um esforço de protelar, ele tomou inúmeras medidas na direção de protelar e evitar, mas acho que a Câmara deu um pequeno sinal, não é? Eu espero que esse sinal tenha alguma repercussão depois, quando o Ministério Público e a Polícia Federal trazer à tona os parlamentares que estão envolvidos na Operação Lava Jato, né? Porque nós sabemos, né, pelas informações, já pelos depoimentos que foram dados na delação premiada de alguns das pessoas que foram presas, que tem parlamentares envolvidos. Em alguns casos se falou em dezenas, em outros casos se falou até, talvez, em alguma coisa que chegasse a perto de 70 parlamentares. Então, esse gesto da Câmara pode indicar que uma instituição importante da democracia está percebendo que precisa corrigir os passos, o desempenho, para, com isso, atender a sociedade brasileira que quer uma coisa mais clara, mais limpa e uma política que, num certo sentido, corresponda às expectativas dos eleitores, né? Acho que a decisão vai nessa direção. Naves, um dia um gesto positivo e no dia anterior um gesto negativo. Eu acho que a esperança nossa é que, em relação ao deputado Jair Bolsonaro, o Congresso atue o ano que vem também, na nova legislatura, com a mesma rapidez que ocorreu nesse caso do André Vargas, que é muito justo, etc., eu acho que é a condenação. Mas o deputado Jair Bolsonaro, ele insultou de tal forma a sociedade brasileira, e em especial as mulheres. Quer dizer, no ano que vem, 2015, nós teremos aí uma comemoração em relação ao Ano da Mulher, o Ano Internacional da Mulher, de 1975, nós vamos ter aí quase 60 anos, 40 anos dessa comemoração. Então, as mulheres insultadas, violentadas, como foi a deputada Maria do Rosário, quer dizer, uma expressão de as mais chulas possível, quer dizer, não é possível que esse deputado não seja responsabilizado, ou no mínimo, entendeu, por falta de decoro parlamentar. E depois de um insulto tão grave que esse, que seguramente eu acredito que uma organização partidária que vamos dizer, que dê cobertura para a deputada Maria do Rosário vai tomar medidas judiciais. Quer dizer, é inconcebível que um deputado tenha um comportamento dessa natureza,
vamos dizer, afrontando os princípios mais comezinhos de educação e de elegância e uma violação mesmo dos direitos da mulher, uma violência contra a mulher. Moisés, o Maicon Kovacic aqui pelo Twitter. André Vargas, se tivesse filiação partidária, teria sido cassado? Mas ele tinha uma filiação partidária do PT. Se tivesse agora. E ele foi também, num certo sentido, houve a crítica do PT ao comportamento dele. Sem entrar no mérito, eu não quero dizer se eventualmente o PT está certo ou está errado, mas acho que o telespectador tem que levar em conta isso. Ele ficou sem partido porque, na verdade, o PT o desfiliou, né? O relator da CPI mista da Petrobras, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, entregou hoje o relatório final. Ele listou 53 nomes suspeitos de envolvimento com corrupção na estatal, mas não pediu o indiciamento de ninguém, embora considere que houve superfaturamento nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A oposição criticou o desfecho da investigação e promete apresentar um relatório paralelo. Moisés. Então, eu acho, William, que, de fato, a oposição tem razão. É preciso criticar, porque uma CPI, né, que demorou tanto tempo, primeiro era uma CPI exclusiva na Câmara, depois uma CPI mista, ouviu muita gente, como o relatório mostra, faz menção aos envolvidos, né? E inclusive no superfaturamento, na obra de uma usina extremamente importante, mas não faz nenhuma proposta clara, precisa, concreta, de enfrentamento do problema e de punição dos responsáveis, né? É uma coisa que deixa a desejar no desempenho da comissão e no desempenho do Congresso. Nesse sentido, eu acho que o papel que a oposição possa ter de ter um relatório paralelo e ser mais específico, apontar caminhos, apontar modos pelos quais a sociedade brasileira tem que enfrentar esses problemas. O Congresso tem uma responsabilidade nisso. E a CPI, ela existe para isso, não apenas para investigar, mas também para apontar saídas, não é? E, eventualmente, mudanças na lei, eventualmente punições, é muito importante. O fato de não ter havido, num certo sentido, eu desconfio que isso tem um acobertamento por parte da maioria da comissão, que, na verdade, faz parte da coalizão majoritária, da coalizão governista. Não é bom para a democracia, a meu juízo. Naves, é que você falou sobre Bolsonaro, recebi várias mensagens sobre esse caso. O Emilson Nunes Costa e o Miro Reis Júnior aqui pelo Twitter. William, se uma mulher lhe chamar de estuprador, lhe ofenderá? Teria você o direito de reagir verbalmente? No caso do Bolsonaro, dizem que ela teria chamado ele de estuprador antes, né? Essa é a indagação dos telespectadores aqui, de alguns. Eu conheço a deputada Maria do Rosário. É uma pessoa extremamente digna, é uma mulher que nunca apelaria para um tipo de adjetivação como essa, sem provas, etc. É uma grande tribuna, é difícil enfrentá-la, daí eu acho que o desespero do deputado Jair Bolsonaro ao agredi-la. Entendeu? Então, eu acho que ele, vamos dizer assim, ele verbalizou perante a nação, quer dizer, que não iria estuprá-la porque ela não merece. Quer dizer, o impacto dessa afirmação é muito grave, quer dizer, nós não podemos tolerar um tipo de comportamento como esse. Quer dizer, a sociedade, onde que ele está pensando? Quer dizer, ele fez questão de inclusive, fazer essa afirmação no Dia dos Direitos Humanos, nas vésperas da comemoração dos direitos humanos, quer dizer, numa conotação política, numa conotação raivosa, ideológica. Quer dizer, eu acredito que a sociedade tem que responder ao deputado Bolsonaro de uma forma adequada, entendeu? Responsabilizando-o tanto na sua conduta parlamentar como perante o Código Penal.